Olá, olá, Souza Guiar. Meu nome é Simone da Rosa, estou como coordenadora do Bloco Cirúrgico do Hospital Municipal Souza Guiar. Estamos aqui no terceiro episódio da Semana da Enfermagem. Estou aqui com a Alessandra Maldonado, que é a coordenadora geral da Rio Saúde no Hospital Municipal Souza Guiar. E hoje nós vamos falar de um assunto que envolve muita humildade, amor ao próximo, empatia, com duas convidadas maravilhosas. Vamos lá? Estamos falando da CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgão Tecido para Transplante. Estamos aqui com Andréia Ribeiro e Liciane Macedo. Andréia, como enfermeira rotina do CIDOT, e a Liciane como nossa enfermeira plantonista. Andréia, fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória na faculdade. Você já conhecia a CIDOT? Eu venho de uma formação de técnica de enfermagem e eu atuava no bloco cirúrgico, né? E o hospital que eu trabalhava, ele era um hospital notificador e tinha um programa de transplante. Então, eu já conhecia o processo CIDOT. E quando eu fui fazer a faculdade de enfermagem, num dos trabalhos de classe, eu me deparei com a falta de informação, né, sobre a temática pelos profissionais de saúde. Naquela época a gente não tinha internet, né, viável, né, da forma que nós temos. E isso me motivou a poder me capacitar, né, participar de iniciação científica, produções científicas, e eu dei sorte de encontrar pessoas que me pensaram, né, e me apresentaram de uma forma técnica o caminho que eu deveria seguir. E eu não tive dúvidas de optar, na minha especialização, fazer captação, doação de órgãos e tecidos para transplante. E hoje eu me sinto muito realizada por trabalhar na minha especialização, numa instituição que acredita, né, na legislação e viabiliza esse processo, e com isso a gente pode trabalhar e doar um pouquinho dos nossos conhecimentos para a sociedade. Liciane, e você? Fala um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou enfermeira intensivista desde da minha formação, né? Então, eu sempre trabalhei em terapia intensiva, né? E de alguns anos para cá, eu estava aguardando um processo seletivo. Até então, na minha cabeça, eu nunca passei, nossa, eu vou trabalhar com transplante, eu nunca pensei nisso. Isso nunca passou na minha cabeça, né? E aí, eu fiz um processo seletivo para a Fundação Saúde, né? E nesse processo seletivo, eu fui convidada a trabalhar na Central Estadual de Transplante, né? E aí, foi quando me abriu uma porta, né? Um mundo que cara, que eu acho muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com transplante, né? E hoje eu me sinto uma pessoa realizada, né? Quando eu tive a oportunidade aqui no Souza Guiar de ir para a Cidote e fui convidada, eu acho que foi a minha maior realização, porque hoje eu trabalho na Central de Transplante e eu também trabalho aqui na Cidote. Então, eu acho muito importante esse trabalho junto à Central e junto ao hospital. Eu me sinto realizada, estou bem feliz. Explica um pouquinho pra gente. Existe algum protocolo? Existem protocolos específicos para pacientes de morte encefálica, tá? Pacientes com quadros neurológicos específicos, né? Eles são elegíveis para abertura de protocolo, né? Por se tratar de uma notificação compulsória, né? O hospital ele precisa chamar o Estado para acompanhar. E nós, como membros da CIDOT, né? No caso, a gente vai até o paciente para ver se o paciente é elegível para abertura desse protocolo, né? Então, a gente faz vai no doente, conversa com o médico e a gente abre o protocolo, que ele é bem específico, né? Mas existem protocolos, sim. Andréia, até agora a gente falou de todo o processo, né, do trabalho de vocês, e tem um que não menos importante, mas que eu fico muito curiosa para saber, como é o momento de vocês abordarem a família, né? Como vocês fazem de uma conversa tão difícil se tornar uma conversa possível? Não existe uma receita de bolo, né? Não, Não mas mesmo. não mesmo, né? É difícil. Porém, existem treinamentos, Específico. né, específicos, Uhum. e nós temos a Central de Transplante do Estado,
que nos capacita mensalmente, trimestralmente, está sempre contribuindo com a nossa evolução e a vivência diária, né? Mas o mais importante é a legislação, ela existe e ela tem que ser cumprida. Mas o que mais completa, e vou te dizer, que proporciona não facilidade, né, mas esse momento de integralidade com a família, é o que a gente tem aqui no Souza Aguiar, né? A gente tem uma equipe assistencial coesa, completa. Não é porque eu estou na minha casa, né? Mas é a nossa vivência. Sim. A família participa desde o início da internação do paciente, seja ele na sala vermelha, trauma, né? E em todas as unidades de terapia intensiva, a equipe técnica assistencial, ela traz essa família para esse cuidado. E ela leva essa família na evolução positiva ou negativa da evolução da doença, a família já integrada diariamente com essa situação. À medida que o paciente, né, ele apresenta esses sinais e sintomas sugestivos do diagnóstico de morte encefálica, e por ser um direito dele e legislativo esse diagnóstico, nós acolhemos essa família, não como CIDOT, assim como equipe acolhedora, né? E junto com essa equipe técnica assistencial, nós sentamos na sala da CIDOT, uma sala reservada, com todo respeito, e explicamos para essa família, de novo, quantas vezes forem necessárias e de que forma, lúdica, técnica ou não, todo esse processo. E quando ele se faz entender, e pode ter 2, 3, 10 pessoas, e se amanhã vierem mais 10, nós vamos repetir novamente para que isso seja bem infundido. E quando se tem essa clareza nessa evolução e na abertura do protocolo, a família nos permite e nos dá a liberdade de invadir, né, esse elo, nos faz ter esse compromisso e seguir à frente, já que nós somos um órgão fiscalizador, né, comprometedor, e a gente vai seguindo todas as fases, e ela é consciente, ela é informada de todas as fases do processo e todos os seus desfechos. E nessa informação, quando chega na última etapa, ela é clarificada do processo, né, de que foi finalizado o protocolo, do diagnóstico. Não se fala mais nada além. Então, quando a gente começa a dizer todas as fases para a família ela está plena. Não é fácil. Não é essa receita de bolo. Cada família tem sua história. E eu costumo dizer que a gente está sempre acompanhado do serviço de saúde mental do hospital. Então, a gente oferta para a família também essa segurança. E nesse momento da conversa também tem esse acolhimento da saúde mental. Então, é um conjunto em equipe, onde da assistência técnica do administrativo à direção hospitalar, todos são envolvidos nesse processo. Então, não há uma receita de bolo, há uma vivência e cada família tem sua história, e o mais importante é trabalhar com competência dentro da legislação e com qualidade e efetividade do serviço. Isso aqui ameniza. Falando da Semana da Enfermagem, Liciane, fala um pouquinho pra gente o papel fundamental do enfermeiro, que fica lá na ponta, o plantonista, sobre esse processo. Bom, aí eu posso falar um pouquinho do meu plantão, né? Como é que eu faço à noite, né? Normalmente, os casos de morte encefálica, né? Eles são abertos durante o dia com as equipes do CTIs, ou então com a equipe da Sala Vermelha, né? Onde ficam os pacientes críticos, né? E qual é o meu trabalho à noite, né? Quando eu chego aqui à noite, eu vou até o médico, eu faço a busca ativa, né? Então, eu vou em todos os CTIs, inclusive na Sala Vermelha, para passar a visita em todos os pacientes, a princípio, neurológicos, né? Para a gente ver se tem algum paciente com viabilidade para abertura de protocolo, né? Quando eles não têm a abertura, a gente fica aguardando
ter algum paciente, tá? Então, isso acontece, isso é rotineiro para a Cidote. Então, a gente trabalha com o paciente, né? Quando nós temos, né? Eu tive até um caso ontem, né? O que que a gente faz? O que eu faço? Eu vejo quais são as pendências que eu preciso responder, porque o protocolo, ele é rápido. Ele não é o protocolo, ele não é uma coisa arrastada. Ele tem que ser resolvido de uma forma rápida. Por quê? Porque é órgão, né? Então a gente começa a fazer o processo e vamos lá, a Andrea abriu a comunicação e o primeiro exame. Quando eu chego à noite, eu vou ver se existe uma pendência do segundo exame do teste da apneia. Vou junto ao médico, vou perguntar, vou questionar, vou pedir os exames. Se eu tiver que colher os exames, eu vou colher os exames. Chamo a central, mando tomografia. Eu faço toda parte da manutenção desse paciente à noite. Porém, existem plantões, porque eu já tive esse caso aqui no Souza Guiar, né? De ter família, né? Eu chegar aqui, o paciente chegou à noite e tem uma família que está lá fora aguardando, né? Então, eu faço todo o processo desde o início. Então, eu vejo, como se diz, eu encontro paciente morte cefálica, então eu vou até essa família e faço acolhimento familiar no mesmo dia, né? Para que a família tenha o entendimento que a gente está atuando e que a gente já está vendo como vai ser esse processo do protocolo de morte encefálica. Então, a parte da manutenção de paciente é feita por mim à noite, né? Inclusive, sempre informando a central de transplante e de manhã sempre atualizando o caso para que a entrevista possa ser feita assim, o mais brevemente possível, para que a gente possa fechar o caso, porque um protocolo que se estende por muito tempo causa muita angústia familiar. Sim. A família, ela já está sofrendo, né? Na verdade, a gente já subentende que a família está sofrendo por conta da perda, né? Então, quando a gente abre o protocolo, a gente sempre faz as coisas de uma forma que ele seja feito da forma certa, mas o mais rapidamente possível, para que a gente possa acolher a família, que a gente possa acompanhar o caso, entendeu? Então, basicamente, o meu trabalho é esse, é fazer manutenção, eu faço acolhimento, eu faço todo o trabalho, eu faço a demanda, o que estiver me demandando no plantão, eu faço. Agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, né? Tirando um pouco o lado técnico, uma pergunta mais pessoal mesmo. É um tema muito pesado, né? Você trabalhar com morte encefálica, sofrimento da família, né? Em algum momento precisar desligar aparelho. Como você faz para não levar esse peso todo para a tua casa? Para você chegar em casa e deixar isso do lado de fora? Bom, primeiro a terapia tem que estar. A terapia Porque tem que é A primeira muito terapia tem que estar em difícil, dia, Tem né? coisas que mexem muito com a gente. Sim. E a gente trabalha muito ali na linha tênue, né? Da vida e da morte, né? E falar de morte não é um tema específico. A gente não conversa. Quer dizer, algumas na minha casa isso é um assunto. Mas a gente não conversa disso diariamente, né? A gente prefere falar da vida do que da finitude, né? Hoje esses paradigmas estão mudando, mas a terapia tem que estar em dia. E eu, particularmente, eu faço dança cigana, porque é um tipo de dança que expressa alegria, ela expressa sentimento, né? Você busca lá no, né, no ímpeto aquele sentimento, né? Você limpa, é como se eu estivesse limpando a alma, né? Então, e eu consigo, nos movimentos mais expressivos, você consegue, já é uma musculação, né? Você consegue jorrar aquilo. Mas tem uma coisa que eu sinto muito orgulhosa, e olha que eu sou precoce, mas eu trabalho há muito tempo dentro do processo do doação e transplante em todas as fases, eu já atuei em todas as fases. Mas existe uma coisa aqui no Souza Guiar que muito me chamou a atenção, e eu falo isso todo dia para as meninas, o quão isso é importante para a equipe. Como eu falei, a gente atende sempre com um profissional de saúde mental, né? E ela participa. Todas as vezes que eu vou atender a família, o profissional está ali, do nosso lado. Quando encerra-se um caso, elas não me deixam sair sem antes me acolher com a porta fechada,
e faz com que eu já exteriorize toda a minha energia canalizada neste processo. E a hora que eu consigo respirar, muitas das vezes choramos juntas, muitas das vezes sorrimos, muitas das vezes lapidamos as nossas falas e as nossas atitudes, e elas não me deixam dar um novo passo sem antes eu encerrar aquele caso. E a parte espiritual também, ao Sim. meu ver, é Uhum. muito importante. Aqui Com dentro certeza. da instituição, eu sou ecumênica, então eu vou estar sempre, né, ao lado do cliente, que é isso que importa, respeitando todas as crenças e os credos, mas eu sou uma pessoa católica e eu me blindo espiritualmente e nas minhas orações, sempre pelo meu dia a dia, né, e de todos, Uhum. e por todos os sims, porque eu costumo dizer que os sims transcende, e aqui dentro nós somos prova viva de que ele transcende, ele não só salva vidas de quem está na lista à espera de um órgão, mas ele age em cada um de nós de uma forma de se ressignificar, Sim. né, como pessoa e Isso. como profissional. Então, essa é a minha parte. E ainda existe algum tabu em relação à doação de órgãos? Vocês Existe. percebem isso no Existe. dia a dia de É, vocês? porque na verdade, né, o transplante hoje ele está muito mais esclarecido, né? Mas num passado, vamos botar lá para os idos de 90, 1990, né? Isso tem inclusive estudos que falam sobre isso, né? E existiram muitas fake news em relação a transplante. Então, existiam os programas de auditório, né? Que eles falavam muito sobre isso. Pessoas que falavam que eram sequestradas, e aí acordava de manhã, isso. estava sem o rim, É. ou então crianças que eram sequestradas para roubar o órgão para levar para outra pessoa, ou então estava no cemitério e aí o corpo foi violado para pegar o órgão, né? É. Então, vou falar a verdade. Não existe isso. Não, Isso aí é uma mentira. Hoje a gente sabe que não Por que existe isso. mentira, né? Porque o protocolo, ele é muito complexo. Ele não é você não tira o órgão de uma pessoa e coloca na outra. Não é assim que funciona. Não é igual trocar um pneu. Você tem que ter um exame de compatibilidade, você tem que ter exame laboratorial, você tem que ter sorologias negativas. Então, o que a gente faz, né? A gente tenta sempre estar junto à família desmistificando isso. E todas as vezes que as pessoas vêm falar comigo, porque existem pessoas que chegam até da área da saúde, eu não sou doadora. Eu falo, por que você não é doador? Porque eles sequestram para roubar o órgão, vai me sequestrar para pegar meu órgão e dar para outra pessoa. Eu falo, gente, eu nunca. Isso realmente não existe. Mas eu até na atualidade, fazendo outros tipos de entrevista, eu vejo famílias que ainda falam isso ainda hoje. Porque isso lá nos anos 90 ele foi muito batido. Isso era batido toda semana. Quem é dessa época e via programa de auditório, era toda semana era isso. Então, isso aí ficou incutido muito na memória da população. Né? E isso aí criou esse tabu hoje do transplante, que melhorou muito, mas a gente ainda tem muito o que caminhar, muito o que galgar aí em relação a esse assunto. Mas existe. Andréia, fala pro pessoal um pouquinho, algo que te marcou o Souza, algo que foi bem, mexeu na sua trajetória de vida, né, da tua história da enfermagem. Conta um pouquinho pra gente. Aqui dentro do Souza Guiar, né, nós passamos por vários momentos. Eu costumo dizer que como eu falei anteriormente, cada família que entra dentro da sala da CIDOT, né, e a gente conclui esse processo, ela tem uma história. E essa história é construída, né, dentro desse luto, com empatia do profissional para com a família. E cada sim, ele é silencioso e se faz respeitar cada sim que é dado. Então, tudo que acontece, para cada história, para cada porta que se abre, para cada porta que se fecha,
ela é um sim silencioso. E tudo que entra dentro da sala da Sidote, ela fica na sala da Sidote. E como que a gente traz, né, essa amostra do que ficou, quando a gente consegue, junto aos profissionais administrativos, né, aos técnicos assistenciais, a gente consegue levar todo o processo de notificação e direito do paciente ao diagnóstico embutido naquilo que nós vivenciamos. Mas em respeito à família, a gente não leva aquilo à tona, porque um corredor de aplausos, ele ressignifica, e só quem participa desse momento é capaz de entender que aquele sim movimentou de uma forma, porque as pessoas que estão no corredor, ela não consegue visualizar as entrelinhas do processo. Então, quando ela está ali, de peito aberto, doando o tempo dela para homenagear aquela família que deu um sim, isso já é uma grande emoção. Andréia, uma pessoa que está chegando agora, nova, se formando, cheia de expectativas, ainda muito na dúvida para que lado que ela vai, né? Porque quando a gente se forma, eu quero CTI, eu quero cirúrgica, né? Enfim. Como essa pessoa, qual conselho que você daria para essa pessoa que está chegando agora, se formando agora, e que ela quer trabalhar no Sidote? Isso foi uma pergunta muito pertinente, né? Eu não poderia deixar de perguntar isso. A pessoa que está chegando, né? Hoje a gente tem, na minha época, a gente não via isso nas academias. Hoje a gente tem a facilidade de ver, né? De participar disso junto à academia. Eu diria que seja resiliente, se capacite, tenha o poder da escuta, tenha empatia em todos os momentos, né? E seja verdadeiro. Sempre. Tem que entender que o nosso COFEM, ele legisla que é prerrogativa do enfermeiro, né? Fazer busca ativa, estar à beira-leito, cuidar de um paciente, promover, né, a facilidade legislativa do diagnóstico com segurança. Isso é direito do paciente, isso é prerrogativa do cuidado, né? Ele tem que fiscalizar todo o processo. Então, ele tem que estar fazendo diariamente o que ele escolheu, que é exercer a sua profissão com capacidade técnica e efetividade do processo. Isso aí. E tem alguma coisa que vocês queiram falar para quem está nos assistindo em relação a ser ou não ser doador de órgãos? Acho O que que vocês diriam para eles que ainda têm dúvida se deve doar ou não? eu acho que o processo de você ser doador ou não de órgãos é uma coisa é muito particular, né? Cada um tem a sua opção, mas a gente tem que abrir a mente, né? E pensar que a gente está ajudando outras pessoas e fazer o bem sem pensar a quem. A gente simplesmente está fazendo bem, abrindo o coração. É um ato isso. genuíno. É um né? ato genuíno, né? Isso quando a gente. Olha, gente, eu vou dizer, porque vocês não participam assim, né? Mas quando a gente vai para entrevista de doação, né? Que a família fala que vai doar, né? Eu tô até arrepiada. É uma coisa tão gratificante, né? E você vê que aquilo ali é um ato da família, não é um ato da pessoa, porque você pode ser doador e a sua família não doar os seus órgãos. A opção da doação não é do paciente, é da família do paciente. Sim. Então, se você é doador, né? Você é doador de órgãos, você comunique à sua família, olha, se me acontecer alguma coisa, que eu gostaria de doar os meus órgãos, para que a família fique ciente da sua decisão, né? E eu acho, não sei, eu acho de suma importância que isso aí seja
falado, que seja discutido entre a Divulgado, família, né? divulgado. É isso. No princípio é isso. Meninas, muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês. Assim, sem sombra de dúvida, eu acho que foi enriquecedor demais para todos. Tá, foi Não só sim. para a gente que está aqui, que trabalha com vocês no dia a dia, mas também para quem vai estar nos assistindo. Tem que plantar sementinha. Sempre. A gente planta semente todo dia. Todo dia. É isso aí. Obrigada. É isso. Valeu. Obrigada.